O Ibope divulgou a última pesquisa do Instituto sobre a intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro, do PSL, venceria se a eleição fosse hoje com 54% dos votos válidos. Mas a distância dele para Fernando Haddad, do PT, diminuiu para 8 pontos percentuais. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. Um candidato é eleito no segundo turno se conseguir 50% dos votos válidos mais um voto. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 59% dos votos válidos, depois 57%. Agora oscilou negativamente para 54%. Com a margem de erro tem de 52% a 56%. Fernando Haddad tinha 41%, depois 43%. Agora oscilou positivamente para 46%. Pela margem de erro, tem de 44% a 48%. Agora os números da pesquisa Ibope, quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 52% das intenções de voto, depois 50% e agora oscilou negativamente para 47%, pela margem de erro de 45% a 49%. Fernando Haddad, do PT, tinha 37%, manteve os 37% e agora cresceu para 41%, com a margem de erro de 39% a 43%. Votos brancos e nulos somavam 9%. 10% e agora são 10%. Os que não souberam ou não responderam eram 2%, 3% e agora são 2%. Ao pesquisar o potencial de voto e a rejeição, o Ibope apresentou 5 alternativas e perguntou qual descreveria melhor a opinião do entrevistado sobre cada candidato. Os que disseram que com certeza votariam em Jair Bolsonaro para presidente eram 41%. Depois 37% e agora 39%. Os que afirmaram que poderiam votar nele eram 11%, 11% e agora 10%. Os que declararam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum eram 35%, 40% e agora 39%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 11%, 11%, agora 11% novamente. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 1%. Os que afirmaram que com certeza votariam em Fernando Haddad para presidente eram 28%, depois 31% e agora são 33%. Os que disseram que poderiam votar nele eram 11%, 12% e agora 12%. Os que declararam que não votariam em Haddad de jeito nenhum eram 47%, 41%, agora 44%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 12%, 14% e agora 10%. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 2%. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Agora, os números do Datafolha. O Instituto afirma que, um dia antes da eleição, Jair Bolsonaro, do PSL, mantém o favoritismo, mas a diferença dele para Fernando Haddad, do PT, caiu de 18 para 10 pontos percentuais em 9 dias nos votos válidos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com mais a menos. Jair Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos, depois 59%, oscilou negativamente para 56% e agora chega à véspera da votação com 55%, com a margem de erro de 53% a 57%. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos, depois 41%, oscilou positivamente para 44% e agora tem 45%. Pela margem de erro, 43% a 47%. Agora os números do Datafolha quando se consideram os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 49% das intenções de voto. Depois, 50%. Oscilou negativamente para 48% e agora tem 47%.
pela margem de erro de 45 a 49. Fernando Haddad, do PT, tinha 36, depois 35. Oscilou positivamente para 38 e agora fica com 39, com a margem de erro de 37 a 41%. Votos brancos e nulos somavam 8, 10, 8 e agora são 8%. Os que não souberam eram 6, 5, 6 e agora são 5%. O Datafolha também perguntou, entre estes candidatos a presidente, gostaria que você dissesse se votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum. Na pesquisa divulgada no dia 18 de outubro, 48% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Jair Bolsonaro. Na semana seguinte eram 46%, agora são 46%. 33% responderam que votariam com certeza em Fernando Haddad, depois 37% e agora são 38%. 10% disseram que talvez votassem em Bolsonaro, depois 9% e agora são 8%. 12% responderam que talvez votassem em Haddad, depois 9% e agora são 9%. 41% disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, depois 44%, agora são 45%. 54% responderam que não votariam de jeito nenhum em Haddad, depois 52%, agora são 52%. Para cada candidato, 1% disse que não sabia, depois 2% e agora 2% novamente. O Datafolha entrevistou 18.371 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo.